Já faz um tempo, desde 2014, que o Seneca vírus A tem circulado nos plantéis de suínos do país. Com sintomas semelhantes aos da febre aftosa, os suínos apresentam dificuldade de locomoção e lesões na cavidade oral, focinho e cascos. E o diagnóstico clínico deve ser acompanhado de confirmação laboratorial para excluir outras doenças. Para esclarecer sobre este assunto, está aqui com a gente o médico veterinário Arthur Felício, gerente de Programa Estadual de Sanidade Suídia de São Paulo. Bom dia, Arthur. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniela. Muito obrigado. Gostaria de parabenizar o Canal Rural e o CFMV pela parceria e agradecer muito ao CFMV pelo convite. Nós falamos das semelhanças da febre aftosa. Eu queria que você começasse contando para a gente como diferenciar uma doença da outra e fazer o diagnóstico correto. O Seneca vírus pode impactar nos resultados da produção de suínos? Olha, Daniela, realmente é uma doença que não tem como diferenciar da febre aftosa simplesmente pelo exame clínico, né? A gente precisa de colheita de material biológico, envio para laboratório oficial para que seja diagnosticado mesmo o vírus aí, no caso do Seneca vírus, né? Então, não há como diagnosticar simplesmente com inspeção clínica. Então, é muito importante a notificação para o serviço veterinário oficial. A doença, quando ela chega num plantel, quando o vírus, Seneca vírus, ele acomete os suínos, ele realmente causa alguns prejuízos de mortalidade de leitões, neonatos, né, os recém-nascidos, e também problemas de locomoção ali relacionado aos cascos, a dor, febre. Então, realmente, existem alguns casos aí de prejuízos aos produtores. E também prejuízos de logística na hora do envio dos animais para o abate. Então, basicamente, é isso. Arthur, como eu disse no início, o Brasil já registrou alguns casos de Seneca vírus, tendo aumento entre 2018 e 2019, né? Como tem sido feito o controle para combater a doença desde então? Então, Daniela, é importante dizer para os nossos telespectadores que o Seneca vírus não é uma doença de controle oficial, tá certo? Ela entra no diferencial de febre aftosa e, portanto, a gente tem que ter um alerta para diagnosticar, fazer a inspeção clínica oficial do Serviço Veterinário Oficial sempre que houver sinais clínicos relacionados a doenças vesiculares, né? Então, o controle dela ele é feito lá na própria granja, pelos médicos veterinários, pelos produtores. É importante dizer que uma granja, depois que ela tem o Seneca vírus circulando, ela acaba entrando numa situação de endemismo, ou seja, eventualmente essa doença vai novamente aparecer na forma de focos. Então, o produtor tem que estar alerta para fazer a notificação o mais rápido possível, né, e evitar maiores prejuízos com o aparecimento desse vírus. Tá certo. Você falou sobre a notificação, né, do Serviço Veterinário Oficial que o produtor precisa fazer. O médico veterinário auxilia nessa notificação também? O médico veterinário tem um papel fundamental, né? Primeiro, para informar o produtor sobre a importância da notificação, desmistificar, né, toda essa situação relacionada a bloqueio e interdição de granja, explicar ao produtor qual é o melhor momento de notificar. O melhor momento de notificar é nos primeiros sintomas da doença, para que a gente tenha mais tempo para fazer um bom atendimento e não prejudicar o produtor no envio dos animais para o abate. Então, realmente, o veterinário aí, ele tem esse papel de explicar sobre a Instrução Normativa 50 de 2013, que determina, né, que todo produtor, todo cidadão, todo veterinário deve notificar as doenças de notificação obrigatória. Então, o veterinário é peça-chave. Quais são os primeiros sintomas da doença, Arthur? Olha, os sintomas, normalmente, aí eles aparecem lá nos suínos já terminados, os animais cevados, prontos já para envio para o frigorífico. Esses animais começam com algumas vesículas e bolhas, né, na região do focinho, na boca e nos cascos, o que dificulta um pouco a locomoção, os animais sentem um pouco de desconforto. Então, basicamente, esses são os sintomas nos animais já terminados.
E no caso de granjas de cria de leitões, nas UPLs ou as granjas de ciclo completo, quando a doença entra, pode acarretar uma alta mortalidade neonatal, leitõezinhos mais novinhos, recém-nascidos, com casos associados também a diarreias. Tá certo, eu queria que você falasse um pouco sobre vacina também. Existe vacina? O Brasil já aplica vacina contra essa doença? Olha, o Brasil ele já tem uma vacina disponível comercialmente, né? Alguns estados a gente já tem notícia de produtores utilizando a vacina. E é claro que aí também a importância do médico veterinário, né? Para fazer essa avaliação econômica, né? De custo-benefício da aplicação da vacina como uma ferramenta de controle e prevenção dos sinais clínicos, né? Dessa enfermidade. Tá, então vamos reforçar, recapitular para o produtor quais as medidas preventivas dos pequenos e médios suinocultores que eles devem adotar em suas propriedades. Arthur, por favor. Tá certo. As medidas preventivas, elas vão estar sempre relacionadas, primeiro, à aquisição de novos animais reprodutores, principalmente. Eles devem vir de granjas de RSC, granja de reprodutores, né, de suínos certificadas. Elas devem também, em alguns casos, fazer uso de quarentena para receber esses animais, não deixar introduzir e trazer a doença para o plantel. Algumas medidas de biossegurança, né, como banho, troca de roupas, controle de pessoas, controle de animais, controle de veículos, né? Tudo isso vem aí ajudar o produtor a ficar longe dessa enfermidade. Tá certo, então é importante prevenir, não é mesmo, Arthur? Sempre estar de olho aos primeiros sintomas para notificar o serviço oficial veterinário. Exatamente. A gente sempre está muito preocupado, principalmente no momento que o Brasil se esforça para a retirada da vacina em todo o seu território e ter o reconhecimento internacional de um país livre, sem vacinação, o que pode ajudar muito no mercado internacional das carnes. A gente precisa estar muito sensível e alerta para notificar os casos de doenças vesiculares. O Seneca vírus é uma delas. Então, quanto antes essa notificação for feita, melhor será o atendimento do serviço veterinário oficial, mais rapidamente o diagnóstico chegará e a granja estará livre para fazer a sua comercialização de animais. Tá certo. Arthur, muito obrigada, viu, pela sua participação e até uma próxima. Bom dia para você. Obrigado, eu que agradeço. Desejo aí uma excelente semana a todos. Obrigada. E um abraço, CRNV, pelo convite aí. Até mais. Eu quero aproveitar para fazer um lembrete aos médicos veterinários e zootecnistas. O recadastramento do sistema CFMV, CRMVs, agora é digital. Se programe para atualizar os dados e receber a nova cédula profissional na sua casa. Você receberá no formato físico e a novíssima versão digital. Por 2 anos, os profissionais que fizerem o recadastramento digital de forma voluntária receberão a nova cédula de identidade profissional gratuitamente. É só acessar por esse QR Code que aparece aqui na tela.